Olá, meus amigos, mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks, direto aqui do Coworking Gramado, no finalzinho da rua São Pedro, quase chegando na rótula da Expo Gramado. São Pedro 1450, aqui o Coworking Gramado, com salas para você alugar aí do jeito que atender melhor a sua necessidade. Você tem salas para 2 pessoas, para 6, até 30 pessoas. Você pode alugar por 1 hora, por um dia, por meio período, por uma semana, de repente você quer alugar mensal. Tudo isso pode ser feito aqui no Coworking Gramado. Entra no Instagram deles, CW Gramado, pega lá mais informações, tem telefone, tem endereço. Você liga para cá, fala com a Fábio, ela vai te dar todas as informações que você precisa. Grande abraço para o meu amigo Éder Mapelli, para a Fábio, todos aqui do Coworking Gramado. Hoje o meu convidado é o ex-secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana e presidente do União Brasil, André Castilhos dos Reis, mais conhecido como André Castilhos. É isso. Tudo bom, André? Tudo bom, Kaique? Como é que estamos? Obrigado pelo vir convite. aqui, né? Você agora como presidente do União Brasil, que vai fazer a sua convenção dia 3 agora, né? E deve referendar o apoio à reeleição do prefeito Nestor, é isso? Estamos com bastante trabalho, né? Montar uma nominata, Kaique. É muito difícil nos tempos de hoje você agregar pessoas para falar de política e a gente tem tido um trabalho intenso para isso, né? Para buscar pessoas que junto conosco venham aí e tenham vontade de ajudar a administrar Gramado. E neste momento nós acreditamos sim que o melhor nome que nós temos aqui para comandar Gramado é o prefeito Nestor Tissot e a equipe dele, né? Eu acho que não é só o Nestor, ele é o nosso comandante, mas por trás dele tem toda uma estrutura, né, que foi montada e é isso que faz Gramado ser o que é, né? Você pegar só o Nestor, você não consegue ter o resultado com ele, que você vai ter com ele, com a equipe e também com a comunidade gramadense aqui, com as pessoas que moram aqui e adotaram essa cidade como lar. Além da homologação aí, do apoio à majoritária com o PP, vocês também vão lançar a nominata de candidatos a vereador. Vamos apresentar. Vocês têm essa nominata completa ou vão ser alguns nomes? Hoje a gente ainda vai ter uma reunião para confirmar um último nome que está faltando, né? Uma mulher que estava faltando nos quadros. É bastante difícil, a gente tem uma cota para atingir, né? E é bastante difícil a gente conseguir atender isso, porque a exigência muitas vezes ela diz, você tem que ter 70% de um sexo e 30% de outro. Mas você conseguir atender isso quando ela se torna uma exigência fica uma coisa bastante complicada, porque falta interesse, falta vontade, né? Faltam nomes. E como eu disse, uma vez, na época, quando nós começamos, nós trabalhávamos muito, nós tínhamos, como se fala, a gente tinha uma visão de política, puxa, fugiu a palavra agora. Hoje em dia as pessoas já não concorrem mais como candidato ideais. Nós éramos idealistas. Antigamente, quando nós entrávamos na política, nós tínhamos ideais. Pensávamos em alguma coisa e lutávamos por isso. Hoje em dia é diferente, né? As pessoas elas buscam resultados profissionais. Muitas pessoas entraram para a política para serem profissionais da política, né? E nós estamos trazendo um grupo de pessoas para oferecer os seus nomes para a comunidade, cada uma com conhecimento na área que vai defender, que eu acho que isso é fundamental. Você não pega só uma pessoa porque ela se destaca na comunidade, porque ela tem, sei lá, de alguma forma ela apareceu no cenário e pode ser uma pessoa que politicamente pode ter um resultado bom para o partido, mas nós trouxemos pessoas que têm alguma identificação com a área social, ou com o turismo, ou com algum projeto que venham ter conhecimento daquilo que elas vão defender. Eu acho que a gente precisa cada vez mais disso. E vocês têm os 7 nomes masculinos e 3 femininos? Temos. Então, vocês Hoje nós vamos bater o martelo na nossa reunião hoje, já preparar uma pré-convenção hoje, né, para aquilo que vai acontecer no dia 3. Então, como eu te falei, a gente tem uma pessoa que está vindo, uma mulher que está vindo conosco hoje de noite para a reunião. Né, o nome dela foi sugerido. Tudo é sigilo para os outros partidos não roubarem, né? Nesse momento não tem mais, né, Kaique? Porque já passou as datas, é verdade, né? É verdade. A data era lá no dia 8 de Então, você pode falar os nomes das pessoas? Posso falar os nomes Então das pessoas que a gente já tem? A gente já tem fala aqui. aí. Vamos colocar aqui para você os nomes já confirmados, né? Que nós temos o Everton Weber, ele trabalha na SG Facas, acho que você deve conhecer. O Marzoni Wagner, a gente já confirmou o nome dele. O Flávio Schenkel,
O Miguel Leal, ele é músico da área da cultura. O Josemar, conhecido como Gaúcho Josemar. O Gilby, ele é guia de turismo, trabalha na área de turismo. O Charles, é gerente da Cantina Bertolucci, aqui do centro. Nós temos a Carla Feijó, ela tem os projetos sociais lá na Várzea. A Heloísa também, que ela trabalhou no turismo. E a Heloísa, ela vem junto comigo do PTB, ela veio junto para cá. E nós estamos, então, hoje de noite, né? Vamos formalizar o convite para uma outra Essa menina. você não Essa fala. eu não consigo falar ainda, porque ela está ainda para aceitar o nome dela. E eu poderia usar o espaço aqui que você me deu para falar sobre eles, mas eu entendo também que é um período pré-eleitoral. A gente ainda não consegue explanar maior Agora ainda não pode. as qualidades deles, né? Mas eu tenho certeza que no momento que a União Brasil colocar esses nomes aqui para a comunidade escolher, com certeza vai estar bem servida e representada. Bom, então convenção do União Brasil, dia 3, Dia na 3 Câmara Municipal. de agosto, vai ser sábado de manhã, das 9 até as 11. A primeira chamada é às 9h30, para se não atender o quórum, às 10 horas é a segunda chamada, com o quórum que esteja lá, presente. Bom, Deliberação, então, da coligação e também dos nomes e dos números dos candidatos. Bom, agora que nós falamos dessa parte política, eu quero agora saber a sua opinião, você que tem muita experiência como gestor do trânsito, do tráfego de Gramado, né? Você foi secretário de trânsito na gestão do Nestor ali até de 2012 2015 e 2016. a 2015 a 2016. Foi quando nós criamos a Secretaria de Trânsito. Inclusive o plano de mobilidade urbana foi feito na tua gestão, né? Foi o termo de referência foi construído na nossa gestão. E votado depois. Termo de referência. Depois foi votado no governo Fedoca, mas Isso. ele já foi. Mais alguns estudos, né, ficaram desde aquela época, era do transporte coletivo, todo o trabalho para se montar os trajetos, as rotas, todo o transporte coletivo para ser feita a licitação foi construído naquele período. Nós tínhamos também a ciclovia Estrada Gramado Canela, que nós deixamos bem adiantado aquele processo de negociação. E nunca aconteceu, né? E não aconteceu, lamentavelmente. É uma pena, né? Assim, hoje, pela escolha do prefeito, ele tem o Tiago, né, que está exercendo essa pasta lá dentro, mas muitas vezes a gente é convidado a discutir o assunto. A minha família diz, né, você sai do trânsito, mas o trânsito não sai de você. Né? A gente estudou bastante, tem um conhecimento nesta área, vivência nesta área, né? Desde sinalização, desde de regras de trânsito, até a aplicação efetiva, né, das leis. A gente teve a oportunidade de conhecer e vivenciar isso muito, porque a criação da Secretaria de Trânsito se deu em janeiro de 2015. Nós tivemos a oportunidade de ficar só até dezembro de 2016. Foram 1 ano e 11 meses. Então, se iniciou muitos trabalhos, fizemos grandes projetos e mudanças, melhorias, mas a gente não conseguiu evoluir. Que nem você falou, o plano de mobilidade urbana, a própria licitação do transporte coletivo, essa parceria entre Gramado e Canela para ser executada a ciclovia. Eu vejo que ficaram algumas coisas assim que não deu tempo, né? Frustrou um pouco a não permanência no governo lá naquela época, né? Um motivo democrático, o nosso candidato, que era o Pedro Bertolucci, deixar um beijo no coração dele, uma pessoa querida. Teve aqui. Queridão. Então a gente não conseguiu dar andamento naquele projeto que a gente tinha, e trânsito você faz com isso, né? Você faz com projetos, você faz com gestão, né? Planejamento, você não pode ter a mesma estrutura trabalhando de manhã, de tarde e no final de semana de movimento, tem que ter um planejamento para que ela não ingesse, né? E então a gente tinha muito conhecimento desta área, lá trabalhamos muito. E eu vejo que uma coisa é fundamental agora, mais do que nunca, que são obras. A gente precisa cortar na carne. É um assunto que, quando você vai falar, as pessoas ainda debatem, não, a Gramado é uma cidade pequena, com ruas estreitas, e ela vai manter isso, mas vai chegar um momento que é crucial que nós sentemos e comecemos a discutir isso. São obras. Tem 2 ou 3 gargalos, assim, que se a gente não solucionar com Quais obras... são, na tua opinião? Nós temos aqui na Tristão de Oliveira conjunções, né? Que são na Tristão de Oliveira com a Avenida das Hortênsias. Aquilo ali fazer uma elevada, né? Já tem a altura e tudo.
Se nós esticar aqui, eu tenho que explicar, porque senão depois o pessoal vai ver a live aqui, vai me dizer, não é possível. Quando a gente começar a debater e explicar, vocês vão ver que tem fundamento. Aquela saída da São Pedro para você atravessar em direção à Várzea e voltar da Várzea, se você fizer uma elevada, tirar o estacionamento dos lados para que o trânsito se converse, mas o trânsito pesado que cruze não passe pela rótula. Aquilo ali seria uma obra necessária. E tem altura, porque ele tem um desnível aqui em cima, desde as Damas até do outro lado, na Ângelo Bisol ali, que possibilita você estudar isso. Mas tudo são obras caríssimas, tá, gente? Quando a gente fala assim, a gente vai ter que começar a fazer, porque tem custos, né, e estruturas que vai mexer com certeza na comunidade, vai mudar o cenário da maneira como a gente enxerga ele. Ali no Galo Vermelho você tem a possibilidade de fazer a saída pelo Galo Vermelho, caindo lá na frente da Equicide, por exemplo, quem quiser sair de dentro de Gramado e ir em direção à Canela, você consegue trazer uma elevada lá daquele lado. A Perimetral estava fazendo um desenho no antigo leito do rio. Você pode fazer uma mão inglesa ali por baixo da Perimetral, sabe? Saindo o Galo Vermelho, saindo pela esquerda ali, porque nós vamos fazer o bairro Avenida Central conversar com a Carniel. Na vinda você entra... O Galo Vermelho... A Perimetral, ela descia, o desenho dela desce aqui pelo bairro Dutra, passa aqui pela Moura Dutra e sai por dentro lá onde tem a ABB, ela cruzaria por lá e daí ela atravessa na frente do Exceed lá e vai ligar lá um anel lá embaixo no 28. Era o antigo desenho da Perimetral, na verdade. Era assim. Era assim que ele acontecia. Mas porque aquele cruzamento, nós temos muitos lugares que fazem esse cruzamento que é em X. Né? Você tem um que não é tão pesado lá na Rótula das Bandeiras, lá perto do Lago Joaquina Rita Bia, mas você também tem um cruzamento lá, você vê que aquele cruzamento em dias de movimento acaba uma hora causando lentidão. Não vai aguentar mais, né? Vai ter que fazer obras realmente e vai mudar a cara da cidade. Com essas elevações todas. Outro que você tem ali na Rótula das Mães, em direção à Canela, passando na frente do Hotel Serra Azul, na Garibaldi. Quando você vai dobrar a Canela, aí naquela rotatória ali, tranca o trânsito que vem de Canela para cá. Sim. Tem uma saída, uma alternativa. Você consegue fazer uma obra aqui na Torre Café Colonial, largando o trânsito também na mão lá embaixo. Como é que você vê o retorno do Natal Luz para as ruas? Positivo, eu vejo. Mas como é que vai ser o trânsito? Muito bem. Vamos lá. Eu vejo muito positivo o retorno do evento, falando de uma forma comercial. Os empresários estavam pedindo isso. Sim. E nós precisamos escutar o comércio, né? Nós precisamos escutar as pessoas, porque as opiniões e as informações que são colhidas muitas vezes ajudam o administrador. Falando sobre trânsito, eu vou dizer que eles vão ter um problema, os agentes, vai ter um problema para coordenar, principalmente do formato que foi escolhido, né, ali na Avenida das Hortênsias, por ter já os arcos. A informação que a gente conseguiu acompanhar é que aquilo ali vai ser feito ali para usar aquilo ali. A minha sugestão, a minha opinião, era que deveria ser feito na Avenida Borges de Medeiros, justamente para você, eu acho que eu falei com isso outro dia com você, para você não trancar a ERS 235 e a 115, as duas passam por dentro da cidade, e aquele trancando aquele trajeto ali, você vai criar alguns gargalos, né? A gargalo saindo lá pela frente da rodoviária, você também dificulta a entrada aqui para dentro do município. Vão ser criados alguns locais para guardar o cenário também, vão ser na via pública, né? Mas no todo é necessário que as mudanças venham, que aconteçam. É um mal necessário. É um mal necessário. Eu acho que é melhor ter trânsito do que a gente ficar aí naquela coisa de não ter uma novidade para o Natal Luz e aí a gente não atraiu o turista que a gente precisa atrair. Você me provocou, e eu vou te dizer uma coisa assim que me deu a liberdade de falar um pouco sobre isso, não é o que eu estou trabalhando hoje, né? Como eu disse, existe uma escolha do prefeito, existe uma pessoa que está lá fazendo o seu serviço lá dentro, que é o Tiago, um amigo meu conhecido há muito tempo lá, desejo sucesso a ele, desejo sucesso a todo o pessoal do trânsito, mas eu também, quando você me provoca, eu preciso manifestar a minha opinião, dizer que nós temos um problema sazonal, que enquanto a gente não começar a olhar e discutir isso, também a gente não vai ter solução. Nós estamos todo mundo na rua no mesmo horário ao mesmo tempo.
Nós temos ainda o costume de cidade pequena, de todo mundo começa a trabalhar das 8 às 11h30 e da 1h30 às 6. Então, se você pegar o trânsito trancado, sazonal, que é o público aqui, que é 80% veículo de Gramado ou Canela com uma pessoa dentro, tu vai ver que isso acontece das 10h30 ao meio-dia e 15, e depois tu pega das 4h30, das 16h30 às 18h30. Fora esse horário você consegue se deslocar. Mas nesse horário especificamente, ali naquele horário das 10h30 até as 12h15, tu vai ver que está tudo trancado, porque as pessoas estão todas saindo dos seus empregos, indo em direção às suas casas no mesmo horário. Então tem os colégios, na época, lá em 2015, nós conseguimos conversar com as diretoras, então nós fizemos o colégio estadual começar 15 minutos antes, parar 15 minutos antes, e o cenecista depois. Então, só aquele desencontro de 15 minutos ali, já fluía ali na São Pedro. A São Pedro a gente teve outras coisas, né? O Vita, que foi para ali agora, mais de 2.000 veículos, de acordo com o estudo de impacto de vizinhança deles, foram colocados também diariamente na São Pedro, que já existe um trabalho. Cresceu muito essa área para o lado de cá, do Mato Queimado, cresceu muito. E você também acompanha São Pedro, ela bastante movimentada nesse horário. Então eu vejo assim que algumas coisas, tratando-se de mobilidade, a gente precisa estudar. Fazendo só um esclarecimento. Quando você fala de mobilidade, você fala tudo que usa via. Mobilidade não é trânsito. Trânsito são veículos, são vias, isso é trânsito. O trânsito é um braço da mobilidade. Nós precisamos pensar a mobilidade como um todo. André, e desde a tua época como secretário, eu me lembro que Gramado tem problema com o transporte coletivo. Isso já vem sendo arrastado, problema com licitação esvaziada, não tem empresa que tem interesse por conta que é baixo o número de pessoas que utilizam. O IPK, né? Esse índice chama-se IPK, né? E aí não consegue sustentar, né? Aí as empresas não têm interesse. E aí por isso que a prefeitura tem que fazer aporte sempre para poder manter o transporte coletivo. Qual é a solução? Na época, e foi o Ministério Público determinou, existe uma determinação que chama assim, de forma precária, enquanto não houver uma licitação, a empresa de ônibus ela teria que continuar prestando o serviço. Só que o IPK, que é o índice por passageiro, ele baixou muito, né? A prefeitura ela transportava alunos e depois nós tivemos a entrada do Uber e do transporte por aplicativo, que desvaziou muito, né? Você ter aquela possibilidade de andar com o teu carro ou com um transporte que te pega na frente da tua casa, as pessoas começaram a usar isso ao invés de usar o ônibus e baixou muito a quantidade de pessoas que usavam o veículo. Naquela época eram 4.500 por dia. Eu acho que naquela época eu estou falando há 8 anos atrás, 9 anos atrás. Se hoje você vai considerar, o número é menor do que esse e os custos aumentaram. Pensa só que você tem... E os veículos, vou tomar por defesa aqui o Gilney e o trabalho que eles fazem lá na Gramado Turismo. Os ônibus que são colocados aqui dentro do município para ser usado, eles têm uma qualidade superior, diferenciada do que é usado lá na capital, por exemplo. Né? Eles são bancos acolchoados, ou seja, tem o motor traseiro, tem um monte de coisas que são diferenciadas aqui, como se fosse um benefício para o município. A lei também não permite que você tenha carros acima de 10 anos, então tem umas coisas assim. Mas o IPK é uma coisa que faz entrar dinheiro no caixa da empresa. A empresa ela vai enxergar atrativo o município de Gramado quando ela olhar e dizer assim, escuta, quantos mil passageiros eu vou transportar por dia, quantos veículos eu tenho que colocar. Se você considerar que você tem que colocar 20 veículos, eu acredito que ele deva estar mais ou menos desse tamanho agora, 20 ônibus circulando todo dia, com 20 motoristas, quer dizer, em turnos, né, que ele vai ter que separar por 2 ou 3 turnos. Todos os gastos de pneu, combustível, seguro que é preciso para isso, para você ter uma quantidade de pessoas muito pouca, e ainda tem tudo que é dado de isenção, né, porque no momento que você dá a isenção para uma certa categoria, esse aumenta o IPK. Né, você tem que cobrar mais caro, porque a isenção não diz assim, o ônibus já está andando, não, ele tem um custo para aquilo, né, dá mais peso, mais combustível, ou seja, tudo isso. Então, eu acho que Gramado não tem uma malha viária e uma quantidade de passageiros atraente para que as empresas queiram vir trabalhar aqui. Segundo motivo que a gente tem é muito longe, né, as nossas
os nossos pontos, né? Você vê que você tem a linha nova num extremo, você tem a Serra Grande no outro extremo, sabe? É muita distância que você vai ter que fazer. E muitas vezes você tem que fazer essa distância para 1 ou 2 passageiros. E tem que fazer essa distância. O pessoal diz a gente... Por que botar um ônibus? Por que tem que a botar um empresa não ônibus bota, lá né? naquele lugar? Por que botar um ônibus daquele tamanho lá naquele lugar? Bota um micro, um pequenininho. Mas Uma van. o custo você vai ter... Muitas vezes o custo ele não diferencia muito de um micro para um ônibus. Não diferencia. Não vai ter muita diferença. Até Mas de repente com uma van, sim. para uma van talvez, mas... Não sei se a legislação permite. É uma coisa... Eu acho que se não permite que fosse alterada, mas daí também tem que ver se é permitido fazer esse transporte coletivo. Né? Mas de pronto é isso, as dificuldades que nós tínhamos na época era isso, né? E vai continuar então do mesmo jeito, né? A prefeitura tendo que fazer o aporte para poder manter. Talvez na época, lá em 2016, nós sugerimos, né, que tivesse um subsídio para o transporte, né, para que tu consiga baixar o valor da tarifa e tu consiga fazer com que mais pessoas usem. Esse subsídio, na época foi sugerido que tem muito transporte por aplicativo, muito veículo de turismo que entra dentro do município sem nenhum cadastro, circula pelas ruas sem um guia, e ele acaba criando também um problema para o próprio visitante, como perda de tempo, não conseguir fazer a visitação em todos os atrativos, porque ele não tem conhecimento da nossa malha viária, e isso também diminui o valor, isso não tem receita para o município. Né? Como a gente vê vários casos, né, do tio lá, ele pega a van dele que ele faz transporte escolar, ele marca um grupo de pessoas, vem para Gramado, entra aqui no município. Se a gente cobrasse uma taxa, talvez tivesse um porto seco e um terminal turístico para que pudesse chegar neste local, desembarcar as pessoas e elas tivessem um chat, um transporte, ou mesmo utilizando os que já tem dentro da cidade para trazer até a área central, fazer isso, e aquilo ali rentabilizasse um valor que tu conseguisse subsidiar o transporte coletivo, eu acho que esse seria um caminho. Mas aí vamos de novo, são projetos que precisam ser executados. Eu estou entrando numa área que eu saí de lá, né? Não, mas você já deu a nossa colaboração. Você tem ainda experiência nessa área, como você falou, você saiu do trânsito, mas o trânsito não saiu de ti. A gente sempre conversa sobre isso, né? Lógico que para nos aprofundar mais sobre o assunto, a gente tem que marcar uma entrevista com o secretário e vamos marcar. André, agora você mostrou aí no início da nossa entrevista a lista dos pré-candidatos da nominata do União Brasil. Você não está entre elas, você não tem vontade de ser candidato a vereador? Eu estive Você sempre foi envolvido, mas eu nunca colocou o seu nome à disposição. Coloquei duas vezes. Eu estive como candidato em 2004. Lá, 20 anos atrás. Fizemos uma boa votação, né? Fui suplente de vereador. Depois, em 2012, entrei de novo, né? Com vontade. Mas nós ainda tínhamos uma marca muito grande naquele período lá, diferente do que vai acontecer nesse pleito. Naquela época nós tínhamos 2 partidos que eram fortes, né? Que era se você não tivesse carregando o número de um deles, ficava difícil você fazer campanha. E eu disputei eleição com pessoas, né, fortes, né? O Dr. Ubiratã, o Jaime Chamalef, o Branchini, né? Ou seja, as pessoas que estavam fazendo parte daquele processo eleitoral comigo eram pessoas com bastante cancha política. E o cenário político foi se moldando. Esse ano eu vejo que todos os pré-candidatos que vão apresentar, se colocar à disposição, vão ter a mesma condição de estar lá dentro. Chegou num momento agora, alguns 2 meses atrás, que eu cheguei a balançar, pensei se eu ia, não ia de novo, mas assim eu entendo que eu consigo ajudar mais se eu estiver nos bastidores. Eu entendo que neste momento o partido precisava mais de mim, do que eu atender o meu próprio ego e a minha vontade de estar como candidato. A estrutura política que você precisa ter e montar para participar de uma eleição é muito grande. E nós conseguimos ao longo desses anos, né, eu sou militante político desde os 21 anos de idade, fazem 34 anos, né, que eu estou me envolvido com política, sempre me manifestando, sempre colocando a minha opinião, sempre escolhendo, né, não deixando os outros escolher por mim. E à frente de partido, como presidente, eu já tive 3 vezes, né? No PTB eu já tive 2 vezes, e agora estou como presidente do União Brasil.
Então foi isso mesmo que me fez eu não estar como candidato, né, e pegar, vamos dizer, a caneta e a maleta e coordenar, ajudar o pessoal aí, porque a lei eleitoral ela está bastante rigorosa para nós partidos, ela tem assim necessidade de muita atenção, sabe, para que a gente não erre, daqui a pouco não inviabilize uma candidatura, né? Então a gente está fazendo esse trabalho com muito cuidado, junto com os partidos da coligação, a gente está preparando uma equipe que vai trabalhar com isso, para que a gente possa aí ter uma tranquilidade, os nossos candidatos possam ter a tranquilidade de fazer. Quando eu estive concorrendo a vereador, eu dirigi o carro de som, eu era meu financeiro, eu fiz o papel do marketing, eu batia nas portas, ou seja, eu trouxe muito para mim isso, né? E daí eu acho que eu vivi demais isso, eu disse assim, agora vamos viver nos bastidores, pelo conhecimento que a gente tem, agora é o momento de fazer isso. Bom, conversei então com o presidente do União Brasil de Gramado e ex-secretário de Trânsito, André Castilhos. Obrigado, André. Obrigado, Kaique. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.